Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Maicon. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de mudas, o passo a passo para nós produzirmos mudas com qualidade, vigorosas para o campo. E para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre por que produzir mudas. Com a domesticação de plantas, a prática de produção de mudas se tornou uma atividade muito importante. Ela veio evoluindo ao longo do tempo com o objetivo de atingir dois fatores muito importantes: mais mudas com qualidade em um menor espaço e com o menor custo possível. Para se produzir mudas de qualquer espécie, se faz necessário conhecer as características e as exigências específicas dessa espécie, como por exemplo, o clima que ela melhor se adapta, a região que geralmente ela se desenvolve, suas exigências quanto ao solo, quanto à quantidade de água. Todas essas informações nos é muito útil na hora de produzir e reproduzir essas espécies. Diante das necessidades que a espécie escolhida tem, a estrutura necessária para a produção de mudas deve ser montada. Plântulas apresentam uma fragilidade alta, sendo mais suscetíveis a sofrerem com o estresse ambiental em relação a indivíduos adultos. Grandes quantidades de água, luz ou a um solo muito argiloso, isso é, apresentando-se muito duro, podem ser um grande problema para produzir mudas vigorosas. Levando esses pontos em consideração, o ambiente no qual as mudas se desenvolverão deverá ser preparado visando condições ideais para o desenvolvimento das mudas. Uma estratégia é utilizar o caixote de areia lavada como berço de germinação, que visa proporcionar às sementes o ambiente ideal para a germinação. A areia lavada ela oferece menor risco de patógenos e possui uma porosidade alta, isso é, apresenta muitos espaços entre os grãos de areia, facilitando assim o crescimento radicular das plântulas. Além do caixote de areia lavada, pode-se também utilizar outros métodos de germinação de semente, como o papel germiteste. Tanto o método de caixote com areia lavada quanto a germinação por papel germiteste são formas de semeadura indireta, sendo caracterizadas pela germinação da semente antes das mesmas estarem no local definitivo. Diferente desse conceito, a semeadura direta consiste na germinação de semente diretamente no local definitivo de plantio. Esse método ele é utilizado mais em espécies com uma porcentagem de germinação alta, devido à semente estar exposta a um ambiente totalmente adverso e a mesma só germinar quando submetida a condições ideais. Isso faz com que muitas sementes não germinem e, consequentemente, haja uma perda de sementes. A semeadura indireta é muito utilizada por aumentar as chances de germinação das sementes, sendo assim um menor número de sementes são utilizadas para o plantio, porém se faz necessário o uso de mais recursos para a produção. Antes de semear a semente da espécie desejada, se faz necessário utilizar dos conhecimentos sobre a espécie para que se verifique quais as condições mais adequadas para a germinação da semente, identificando assim possíveis dormências. Após a germinação das sementes, se realiza o raleio, que consiste na retirada dos indivíduos menos vigorosos, que são as plântulas anormais. E então nós entramos na preparação dos substratos. O substrato é muito importante para o crescimento da planta. Ele tem a função de ser um meio que promova sustentação e retenção de quantidades suficientes de água, nutrientes e oxigênio. Quando pensamos em preparar o substrato, devemos buscar formá-lo para atender todas as características físicas e químicas necessárias que proporcionarão o desenvolvimento ideal das plantas. Um meio de atingir esse objetivo é utilizar de 3 partes diferentes misturadas para formar o substrato, sendo elas: primeira, uma parte argila responsável por dar firmeza e sustentação; segundo, uma parte de areia com o intuito de promover uma boa oxigenação do substrato; e terceiro, uma parte de matéria orgânica, podendo ser bagaço de cana, casca de arroz, palha de café, dentre outros, para garantir a parte nutricional. Todas as 3 partes devem ser bem dosadas para se garantir um equilíbrio entre as suas funções. Preparados os substratos, passamos para a etapa de enchimento de saquinhos. O saquinho plástico irá conter os substratos já formados.
deve-se encher o saquinho por completo, de modo que não fique com muitos espaços de ar no seu interior, para que ao regar esse ar saia e deixe assim o substrato mais compacto dentro do saquinho, sobrando uma borda que futuramente pode atrapalhar no processo de rega. Passadas as etapas de germinação e enchimento de saquinho, inicia-se o transplante de plântulas. Depois da germinação, deve-se esperar o surgimento do primeiro par de folhas verdadeiras da plântula, indicando assim que ela já formou o principal órgão fotossintetizante. Com isso, já se pode realizar o transplante da plântula para o saquinho plástico, que é onde a mesma vai se desenvolver. O transplante deve acontecer com muito cuidado, com auxílio de água, para umedecer o substrato e facilitar a retirada da muda, evitando assim qualquer dano mecânico na mesma. Ao transferir as plântulas para o saco plástico com o substrato, deve-se deixá-las à sombra por cerca de 20 dias para o período de pega. Passando o período de pega, as mudas devem ir para o viveiro, onde irá aos poucos sendo exposta às condições do campo para se acostumar e suportar se desenvolver em meio às adversidades do local definitivo de plantio. No viveiro, a muda continua recebendo rega regular e aos poucos vai sendo submetida a mais e mais luz até ficar totalmente sobre a luz do sol. Durante todo o processo de produção de mudas, o monitoramento e cuidados com a produção devem ser constantes, sempre com o intuito de eliminar possíveis problemas fitopatológicos, garantir a qualidade do substrato, da rega e das condições de sombreamento. Por fim, sendo necessária a rustificação das mudas para levá-las ao campo.